Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa Lectio Divina, aqui dos canais da RCC-BH. Hoje, quarta-feira, dia 1º de dezembro, nós estamos aí no tempo litúrgico do Advento na nossa igreja. Começando mais um mês na graça de Deus, nesse tempo em que nós aguardamos, esperamos e ansiamos, o nascimento do menino Deus, do menino Jesus. Que seja um mês cheio da graça de Deus, de novos projetos, de graças sendo derramadas sobre a nossa vida, de graças abundantes. Que o Espírito Santo possa fazer em nós uma obra nova. Nessa manhã, novamente, vamos fazer a nossa Lectio Divina, nossa meditação, a nossa oração com a Palavra de Deus. Quero já te convidar a abrir o seu coração para a Palavra de Deus do dia de hoje. Nós possamos abrir nosso coração, a nossa mente, que o Espírito Santo de Deus ele possa nos ajudar a entender e compreender o que o Senhor fala conosco no dia de hoje através da Palavra. Portanto, peçamos o auxílio do nosso amigo, do nosso advogado, o Espírito Santo de Deus, para nos conduzir nessa manhã. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos ao Evangelho de hoje, que está lá no livro de São Mateus, capítulo 15, versículo 29 ao 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhes: Tenho piedade desta multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhe Jesus: Quantos pães tendes? 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e abençoou-os. Depois os partiu e os deu aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram encheram 7 cestos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse primeiro momento em que, na nossa Lectio Divina, em que lemos essa palavra, nós vemos o Evangelho de hoje dividido em 2 partes. A primeira parte em que Jesus está ali com aquele povo, e ele saiu da região em que ele estava e foi para perto do mar da Galileia. Então ele subiu uma colina, A gente pode imaginar mesmo. Jesus subiu a uma colina, junto dele estavam os discípulos.
E uma numerosa multidão se aproximou de Jesus, né? Eu fico imaginando quantas pessoas, né, que iam atrás de Jesus em busca de cura, de libertação. E é uma numerosa multidão, muitas pessoas. Onde Jesus passava, né, certamente ele era o centro das atenções, as pessoas iam atrás dele. E ali aproximou-se dele pessoas enfermas, né? A palavra de Deus fala de coxos, de mudos, de cegos, de aleijados, de muitos outros enfermos, pessoas que precisavam de curas mesmo físicas aqui, né? E também, como diz outros enfermos, né? Também pessoas precisando de curas espirituais, né? Então, é interessante que a palavra fala que puseram-nos aos seus pés, aos pés de Jesus, né? E ele os curou. Então, eles ficaram admirados porque aqueles que antes eram mudos estavam falando, os cegos estavam vendo, os coxos estavam, né, andando, os aleijados também, e glorificando ao Deus de Israel. Já na segunda parte, a gente vê a preocupação de Jesus com aquele povo que estava ali com ele há 3 dias, né, aos pés dele, escutando seus ensinamentos e sendo curados. E Jesus ele vira aqui para os discípulos, né, chama os discípulos, reúne eles e fala: olha, eu tenho pena dessa multidão, tenho piedade. Algumas versões da Bíblia vai dizer: eu tenho compaixão dessa multidão, porque eles estão há 3 dias comigo e não tem nada para comer, né? Os discípulos até indagam Jesus no versículo 33, né? De que maneira nós vamos procurar nesse lugar deserto pão para alimentar essa multidão, essa galera, né? E aí Jesus pergunta: quantos pães que vocês têm? E eles respondem: 7, alguns peixinhos. E aqui ocorre a segunda multiplicação, né, dos pães que a gente vê na Bíblia, né? De fato que a palavra termina dizendo que todos comeram, ficaram saciados, e dos pedaços que restaram eles ainda encheram 7 cestos. No dia de hoje eu posso meditar nessa palavra, né? Começando nessa primeira parte em que os doentes aqui buscam Jesus, é o título na Bíblia, Ave Maria. A necessidade da cura, né? Do povo buscar Jesus, de buscar Jesus para receber essa cura física, essa cura espiritual. E nesse gesto de ser colocado aos pés de Jesus, eu quero estar aos pés de Jesus. Quero ser curado, quero escutar deles os ensinamentos. Quero estar ali com ele. Assim como esse povo, né, que ali o procurou. O povo procurou, a multidão numerosa procurou para ser curado, sim, para ver os milagres, para ver os prodígios. E mais do que isso, também estar com ele, porque Jesus não apenas curava, mas ensinava os mistérios do reino de Deus. Ensinava esse caminho, essa verdade, sendo o próprio Deus. E ver essas maravilhas, né? Que Jesus opera e continua operando no nosso meio nos dias atuais. A gente que muitas vezes não vê, né? Eu que muitas vezes não vejo, eu não consigo ver. Então que Deus me dê essa graça de enxergar esses milagres. E não apenas essas curas físicas, né? Que a palavra diz, em especial dizendo da cura dos doentes. Mas Jesus ainda hoje continua operando muitos milagres no nosso meio, em que nós podemos glorificar o Deus de Israel, não é verdade? A segunda parte da palavra aí muito me chama a atenção, porque aquele povo estava ali com Jesus 3 dias. E o próprio povo não se preocupou, né, com o que comer, com o que beber, o que vestir, né? Eles estavam ali por Jesus. Eles estavam ali com Jesus. E Jesus, enquanto Deus, enquanto, né, homem e Deus, nessa natureza humana e divina, ele que se preocupa, né, não apenas com a cura física daquele povo, mas em alimentá-los. E aqui esse significado do pão, né,
que sacia o corpo daquele povo, né? Jesus aqui ele faz um milagre de multiplicação novamente, né? Que é a segunda, né? Me impele também, porque Jesus ele faz uma pergunta, ele faz uma afirmação aos discípulos: olha, eu não quero que eles voltem para casa sem comer, para que eles não desfaleçam no caminho. Ele chama, ele reúne os discípulos. E hoje eu me coloco aqui como esse discípulo, né? Jesus, ele me aponta, me leva a olhar pelos meus irmãos também, a partilhar aquilo que eu tenho, a partilhar o alimento também, nessa primeira parte, a partilhar do alimento, a ajudar e a servir ao irmão, né? Quantos irmãos hoje, né, no meio ainda dessa pandemia, passaram por dificuldades, né? Até para colocar comida em casa. Então Jesus, ele ainda hoje, ele me convida através dessa palavra a olhar para os meus irmãos, assim como ele, com compaixão. E também esse pão que alimenta a alma, que é a Eucaristia, para nós católicos tão importante, que é aquilo que nos dá força, que é aquilo que nos levanta, que é aquilo que nos dá um propósito, que é o alimento para a nossa alma, que é o próprio Deus que se doa em pedaço de pão. Jesus, ele me chama à Eucaristia e me chama também a esse convite aos irmãos, que eu possa levar os meus irmãos, né, a se alimentar do próprio Deus, do próprio Jesus na Eucaristia. O pão que alimenta o corpo, mas também o pão que alimenta a alma. O milagre ele acontece na cura física daqueles doentes, acontece na multiplicação dos pães e acontece também no território da alma. Então aquele povo saiu curado no corpo, saiu curado da fome de pão, e saiu de lá totalmente transformado, saciado também da fome de Deus, da fome de um Messias, né? Quero rezar com você nessa manhã pedindo o auxílio do Espírito Santo, que possa vir sobre nós, e primeiramente quero me colocar como um filho que necessita ser curado, que necessita ser liberto. Jesus, eu te peço que assim como esses doentes, esses coxos, esses aleijados que estavam aos seus pés, eu me coloco aos teus pés nesse dia primeiramente, Senhor, para ser curado, para ser liberto dos meus males, das minhas dificuldades. Quero estar aos seus pés, Senhor, estar aos seus pés glorificando, porque eu acredito e creio que Tu és o Deus de Israel. Quero estar aos seus pés e contigo, Senhor, recebendo esse pão que alimenta o corpo, mas principalmente que alimenta a minha alma. Que eu receba de Ti, Senhor, no dia de hoje, esse pão que fortalece, que me dá força, que me alinha, que me ajuda a caminhar. Eu quero, Jesus, estar contigo, porque eu creio que Tu estás presente no nosso meio, que Tu estás presente no meio de nós. Que Tu se esconde, Jesus, na Eucaristia. Eu creio, adoro e espero. E que o Senhor é capaz, o Senhor é Deus, o Senhor é capaz de me curar. Quero estar a Seus pés, Jesus, me alimentando, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue. Quero estar contigo, Jesus. Portanto, nesse dia fica comigo, Senhor. Que eu saiba, Senhor, a Teu exemplo, olhar para os meus irmãos também com compaixão, multiplicando e doando, Senhor, o pão de cada dia. Por isso, Espírito Santo de Deus, nessa manhã, sela essa palavra no meu coração, na minha vida, na minha história, bem como aos meus irmãos que fazem essa lectio divina comigo. Batiza-nos, Espírito Santo, com os Teus dons, com os Teus carismas,
e que eu aprenda de Ti nessa palavra. Que eu aprenda contigo, Jesus. Vem, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo em nós. Fica comigo nesse dia, que essa palavra seja luz no meu dia, lâmpada para os meus pés, que eu medite ela hoje, Senhor. Que eu medite nela no meu dia, no meu trabalho, naquilo que eu fizer. Que eu possa permanecer contigo, Senhor. Nesse momento de contemplação, que o Espírito Santo ele possa vir alinhando o nosso coração, a nossa vida com essa palavra. E como um gesto concreto, o Senhor coloca no meu coração a busca pela Eucaristia. Se eu estou em pecado, se eu estou afastado da Eucaristia, que eu possa fazer minha comunhão espiritual no dia de hoje. Mas se eu tenho a oportunidade de comungar Jesus, que eu possa fazer um esforço de buscá-lo no dia de hoje. Amém, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus por mais um dia de Lectio Divina. Quero te convidar a deixar o seu like aí nesse vídeo, seu comentário, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos. Amanhã nós estamos aqui novamente às 6 horas da manhã para a nossa Lectio Divina. Os canais da RCCBH têm toda uma programação preparada com muito carinho para cada um de nós, que o Espírito Santo impulsiona a criatividade desse povo, para estar fazendo esses programas, esse movimento aqui nas redes sociais, para estar trazendo a palavra de Deus, essa experiência de Pentecostes a nós. Deus muito te abençoe e te guarde. Amanhã nós estamos aqui juntos novamente. Estivemos unidos e continuaremos sempre reunidos na graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.